Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Vamos trazer um tema hoje como sugestão da Ana Grushevski. Quando a pessoa extravasa todos os sentimentos negativos e procura realinhar com meditação, música de frequência elevada, boa alimentação e conversando com as células, pode evitar as doenças? E uma outra pergunta da própria Ana: posso melhorar a minha linha de tempo? É um assunto um pouco complexo, porque envolve o entendimento que cada um tem, porque sem entendimento não há o que fazer. Tu não pode fazer um procedimento se você não tem noção do que está fazendo, se não tem conhecimento daquilo que você quer fazer, os resultados que você quer atingir. Por isso que nós sempre dizemos aqui que conhecimento, esclarecimento é necessário em qualquer técnica. Não vamos aqui falar da ciência, da medicina, dos profissionais da saúde, vamos falar aqui das técnicas holísticas, quando nós falamos aqui de alma, de espírito, fractal de alma, porque este é o trabalho que eu faço aqui. Eu não tenho conhecimentos da área da ciência o suficiente para opinar qualquer coisa que seja. Mas dentro desta área espiritual, eu posso opinar, dar informações dentro daquele conhecimento que eu consegui durante esses quase 20 anos de trabalho. Trabalho ininterrupto, porque na verdade nem quando a gente dorme a nossa alma sossega. Ela vai fazer os seus trabalhos e algumas coisas depois o subconsciente nosso acaba por aflorar e trazer à tona conhecimentos também dentro do nosso dia a dia. É óbvio que a maioria das orientações chegam através de consciências superiores, porque nós somos ainda limitados como seres humanos. E essas informações canalizadas, elas nos trazem no dia a dia sequências que nos fazem conhecer, interpretar e entender a vida. Como sempre foi feito aqui, se vocês me acompanham há mais tempo, também estão fazendo esse processo da evolução dessa consciência, porque a nossa alma é a consciência e nós somos uma alma, não somos um corpo. O corpo é apenas um instrumento que a alma precisa para fazer as suas experiências nestes mundos, obviamente, de expiações e provas. Quando a pessoa extravasa todos os sentimentos negativos, bom, ali vamos por parte, porque a coisa não é resumida numa frase. Em primeiro lugar, se eu não entendo que eu sou uma alma, que eu sou uma energia, uma frequência, que é um produto construído por mim mesmo, é difícil fazer qualquer modificação, inclusive qualquer cura interna. As doenças não são, como se imagina, espalhadas pelo vento, e nem pelo Criador, e nem por quem quer que seja. As doenças são frequências que ressoam dentro de cada um, na sua essência mais profunda, e que reverberam no corpo físico, ou às vezes no corpo emocional ou mental, a fim de que a alma encarnada, com a limitação da sua consciência, possa entender que há algo a ser compreendido e há uma mudança a ser necessária, uma mudança que pede para que se faça as modificações, geralmente da nossa forma de agir, de pensar, de intencionar. Vamos primeiro, então, falar sobre como as doenças surgem
E nós temos visto que nos últimos tempos doenças novas também chegam, por quê? Porque é o tempo final, as almas precisam de todas as oportunidades para poder se libertar das velhas frequências, a frequência da velha Terra, pois a Terra está fazendo uma transição para uma frequência mais elevada. E as almas aqui encarnadas têm, por necessidade de frequência também, acompanhar esta mudança. As doenças são energias acumuladas, energias negativas, acumuladas ao longo não só desta vida, das vidas passadas também, quando não foi feito o expurgo, como nós chamamos de purga, o purgatório. O purgatório não é onde as almas vão depois da morte, como se... Da morte não, porque a alma não mora, após o desencarne. Antigamente se acreditava que existia o céu, o inferno e o purgatório. Eram as crenças religiosas, serviu para aquele tempo, nós não tínhamos consciência mais elevada para entender realmente algo diferente. Então era o que se acreditava, porque era o que se sabia. Na verdade, o céu e o inferno e o purgatório é tudo aqui enquanto está encarnado. No além-túmulo apenas existe uma dimensão, que é a quarta, acima da terceira, que é vivida aqui, onde a alma sem o corpo expande a consciência e consegue lembrar das vidas passadas e faz uma autoavaliação da sua caminhada e depois um plano reencarnatório para evoluir, continuar a evolução, prosseguir no seu avanço para fazer um dia a sua ascensão. Ela conhece o futuro e ela escolhe, então, até os tipos de doença que lá no futuro existem, mesmo que quando ela fez o projeto de alma, ela não tenha ainda, não exista ainda aquela doença, mas ela sabe que ela vai surgir num tempo futuro, que ela está encarnada, então ela pode até optar por uma doença nova. Mas é sempre uma opção. A doença não é uma determinação da alma, não é uma sentença. A doença é uma opção, eu sempre digo, é o coringa, a carta mais valiosa do baralho, porque ele pode jogar em qualquer posição. Então a doença ela serve para eliminar energias acumuladas em partes do corpo, em cada chakra, e até energias que estão espalhadas em várias partes do corpo, não só numa parte, só num chakra. As doenças elas têm um peso energético compatível com o tamanho, a força, a quantidade de energia negativa acumulada. Mas ela também pode ser evitada porque a alma tem o livre-arbítrio depois dos seus 14 anos. Então ela pode decidir fazer procedimentos, atitudes, ações, aonde ela consegue créditos para quitar certos débitos. Lembre-se que nós temos a contabilidade da vida e que para ascensionar é preciso zerar a conta, fechar o balanço, como se diz. Cada ação, cada atitude, cada intenção, enfim, não vou dizer cada pensamento, porque o pensamento por si só não interfere quase em nada. Mas o pensamento ele antecede uma intenção, uma ação. Então nós criamos situações onde nós vamos limpando essa energia ou acumulando ainda mais energia, dependendo da positividade ou da negatividade de cada ação. Antes da gente extravasar todos os sentimentos negativos, precisamos compreender, então, este processo da vida corpórea e também fora do corpo, da alma, a qual nós somos. Essa energia, essa consciência extrafísica. Uma vez que vem o sintoma,
Sintoma não é doença. O sintoma ele é um sinal. E se não interpretado e feita a mudança, ele vai continuar acumulando a energia negativa e ele vai precisar extravasar através de uma doença. As energias negativas, em determinado ponto, em determinada quantidade, ela não tem mais como ser evitada e se transforma em uma doença porque passou do limite. O sintoma ainda não é doença. Sintomas, eles são avisos. É como se a nossa alma falasse para nós: presta atenção, tem ali uma reserva de energia negativa que é preciso liberar. Precisa fazer mudanças, precisa compreender, precisa fazer algo. Porque se nós continuarmos fazendo sempre do mesmo, nós não vamos evitar aquilo que está escrito no nosso plano de alma. E vamos ter que ir até o fim, naquela linha de tempo, como diz aqui depois mais adiante. Posso melhorar a minha linha de tempo? Sim, sempre. A todo dia, toda hora. O sintoma, ele traz a mensagem. É o mensageiro. Precisamos prestar atenção e entender algumas coisas. Nem sempre conseguimos entender, mas pelo menos vamos compreender que há alguma mudança necessária ali. Alguma coisa não estamos fazendo direitinho. Aonde está o sintoma? O que ele afeta? O que ele me diz? Temos que prestar atenção, porque senão a nossa mente começa a criar interpretações que não são verdadeiras. A nossa mente é danada, é uma calculadora desenfreada. Parece que perdeu a noção da lógica e está confusa. A nossa mente nos dá informações contraditórias o tempo todo para confundir, porque a nossa mente é o nosso ego, é a nossa resistência em mudar. Quando nós compreendemos, bom, se tem um sintoma, tem uma energia, eu preciso trabalhar. É claro que eu posso aliviar o sintoma, seja com medicações, seja com procedimentos energéticos. Mas se eu não compreender o que aquilo quer me mostrar, eu não vou eliminar aquele sintoma e não vou evitar a doença futura, porque eu preciso limpar essa energia e seria prejudicial se não fizesse isso. Prejudicial para a alma. Então agora nós vamos passar para o entendimento. Quando é uma doença de fato, porque a energia não foi liberada antes, a doença ela é difícil de ser liberada, de ser transmutada, se não for através de uma cura do corpo. Aí entra a medicina, entra a ciência, entra os procedimentos médicos, os produtos, fármacos. É a forma de extirpar aquela energia de uma vez por todas. É óbvio que se não curou a causa e aquela causa ainda produz energia, então se libera daquele saco de energia negativa, daquela doença, e depois com o tempo volta aquela ou outra similar. Por isso é preciso compreender a origem, o porquê. Então vamos dizer assim, respondendo aqui à sugestão da Ana Khrushchevsky, primeiro precisamos entender os sintomas, tentar curar ali. Ali é o ponto mais fácil de curar. Ele ainda não está transformado em doença. Ainda não tem tanta energia.
É uma energia do passado, como um trauma, como um medo, como uma culpa, então tudo bem, vamos curar ali, pronto. Mas se é uma energia criada agora, nesta existência, nesta encarnação, não adianta curar sem parar de produzir aquela energia. Se eu não fizer mudança, eu vou fazer paliativos, vou remediar. Se já é uma doença, a medicina provavelmente resolve, e então limpa aquela energia. Então ali nós vamos também compreender a maneira de extravasar esses sentimentos negativos, essa energia negativa, na verdade. Como que nós fazemos isso? Fazendo uma autoanálise dentro da compreensão que nós temos, que somos almas imortais e que temos trajetória longa através das sucessivas reencarnações. Bom, se está aqui aquele problema é porque eu tenho uma energia. Então eu causei essa energia, sou eu o responsável. Primeiro, quando compreendemos que tudo que nós fizemos, seja por experiência, seja por má intenção, vai chegar um dia que nós precisamos compreender. Eu fiz a experiência, já sabia que não podia fazer, fiz de novo. Pois então eu aprendi que fazer de novo o preço é mais alto. O resgate é mais doloroso. Aceitar que a gente tenha feito a experiência para aprendizado. Porque no fundo, não há erro, não há mal, há aprendizado. Estamos aqui para aprender, mesmo que seja batendo com a cara na parede, batendo a cabeça numa pedra, mas temos que aprender as lições. Muitas vezes somos teimosos. Aprender a lição, reconhecer que nós somos almas em experiência humana e que tudo faz parte do aprendizado, sem culpa, sem raiva, sem medo. Então nós conseguimos ajudar a limpar. Às vezes uma própria doença já estabelecida, ainda assim é possível, com um esforço bastante grande, se libertar dela sem a intervenção da medicina, por exemplo, dos procedimentos que conhecemos dentro da ciência. Mas em qualquer situação, seja sintoma, seja uma doença, seja um pós-doença, quando a pessoa diz, eu acho que me curei. Não, a energia está lá dentro, às vezes é preciso limpar. É uma oportunidade. Limpa que agora sobrou pouca coisa. Compreender, aceitar, soltar é o procedimento que já foi falado aqui tantas vezes. Então, sim, a cura, quando é feito um processo, seja ele um processo consciencial, através da autocura, através de uma cura externa, como a medicina, por exemplo, nós podemos juntar outras técnicas holísticas de energia quântica para equilibrar as energias. Ajuda e muito. Então nós podemos, sim, realinhar com a meditação, com música de frequência elevada, uma boa alimentação, conversando com as células, dizendo, olha, eu compreendo que vocês precisam criar isso, mas agora eu compreendo que eu não preciso também dessa doença, desse sintoma, porque eu já aprendi a lição. Sintomas e doenças sempre são oportunidades de cura da alma. Então as técnicas holísticas, não só essas que foram citadas aqui na sugestão da Ana, mas também qualquer uma outra prática que envolva energia, porque tudo é energia. São centenas de técnicas holísticas. Dizem técnicas complementares, eu diria essenciais. Como complementares? Não existe complementar. Ou você cura de um jeito ou cura do outro. Às vezes você precisa de 2, 3 técnicas, e aí pode ser que precise da técnica holística e também
da medicina tradicional, aquilo que você conhece. Mas o poder está dentro de cada um de nós, porque as células obedecem, sim, o nosso comando. Só que não adianta falar para as células da boca para fora. As células, elas ouvem muito mais de palavras, elas ouvem a nossa vibração, a nossa frequência, o nosso sentir. É como o perdão. Ah, tem que perdoar. Então tá, eu vou perdoar. Mas eu vou perdoar da boca para fora. Não, não adianta. Tem que sentir. Sentir que de fato não tem mais mágoa, não tem mais ressentimento. E se nós vamos ver, todas as sensações sentidas negativas é que forma também grande parte das doenças, como mágoa, ressentimento, amargura, ódio, raiva, culpa, vergonha, medo. Desencadeiam blocos energéticos em forma de doenças. Às vezes não é só o mal que a gente pratica, é também o sentimento negativo. Se eu não curo aquele sentimento, não mudo aquela frequência, eu vou criar um reservatório de energias de baixa frequência, negativas. Nós já falamos aqui outras vezes que o karma foi extinto. Ah, então não tem mais karma. Não é bem assim. Ainda tem karmas. Por que ele foi extinto? Porque antes ele era para a vida toda e agora não é mais. Nós podemos eliminar o karma em poucos dias, poucas semanas, poucos meses. Porque nós, compreendendo o porquê disso, transforma a nossa vida numa vida mais agradável, menos penosa, mesmo que seja um problema que não tenha reversão. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu a visão, algumas coisas que não têm reversão ainda. Vai ter mais adiante reversão para tudo. Não vai demorar muito. As tecnologias vão chegar e vão ajudar, porque o karma não precisa ir para toda a vida. Mas enquanto não for revertida essa situação, aquela alma encarnada que passou por um trauma físico, por exemplo, de perder um braço, uma perna, ou a visão, qualquer outro sentido, na verdade, a sensação de dor e sofrimento diminui bastante. Já falamos isso aqui outras vezes, de outra forma. O karma foi extinto porque agora quem tem um karma realmente que precisa levar para a próxima encarnação, não faz sentido ele pagar todo o karma aqui agora, porque ele vai ter que ter outra encarnação em provas e expiações, então ele vai ter tempo, não só uma, como centenas de oportunidades de encarnações num outro planeta de provas e expiações. Por isso nós temos que compreender que as coisas estão sendo finalizadas. Depende muito mais de nós do que do externo. Tudo é consciência. Quando nós fizemos uma prática holística, como uma meditação, colocamos uma música de frequência elevada, quando conversamos com as células, quando aplicamos reiki, recebemos reiki, quando fizemos qualquer outra técnica holística, nós estamos alinhando as nossas energias. Se é uma energia pequena, pouca, é fácil de tirar. Ela ainda não é doença, então é bem simples. Sintomas, por exemplo, são fáceis de tirar. A doença é mais difícil, mas mesmo assim há muitas possibilidades. Obviamente que tem algumas que só mesmo a intervenção da medicina para ajudar a remover aquela energia que é realmente uma quantidade muito elevada e transformou-se numa doença que precisa de cuidados. Aí vem a última parte da pergunta. Posso melhorar a minha linha de tempo?
Bom, se nós não pudéssemos melhorar a linha de tempo, se não pudéssemos mudar a linha de tempo, se não pudéssemos corrigir as nossas falhas, então eu diria, não haveria salvação nenhuma para a humanidade. Nós sempre temos possibilidades de mudar. Sempre. Mesmo aqueles que estão aqui encarnados por 1000 encarnações e não fizeram o suficiente para se elevar e conseguir a ascensão, ainda assim vão ter oportunidades em outro mundo de provas e expiações. Por isso não existe nada definitivo, é para sempre. O céu e o inferno, como nos ensinaram que era eterno, não mesmo. Se fosse assim, nós estaríamos fadados à sorte. Depender da sorte. Poxa, não posso fazer nada então. Nós fizemos sempre por merecer aquilo que nós temos no presente momento. Se a vida não está boa, é preciso mudar as ações. Nós podemos mudar o passado compreendendo ele e trabalhando no presente, porque a compreensão traz a solução, traz a cura. Nós podemos mudar o futuro, porque o que eu decido hoje, eu vou provavelmente mudando aquilo que estava direcionado àquela linha de tempo, eu mudo o presente, eu mudo lá o futuro. As linhas de tempo eu posso mudar, as minhas linhas, da minha alma. Como o coletivo também, obviamente. Já foi falado isso tantas vezes. O coletivo tem peso para o coletivo, mas o individual tem peso para o individual. É certo que soma-se o individual de bastante pessoas, um número elevado de almas, e se consegue uma massa crítica necessária para uma mudança de linha de tempo coletiva. Como já aconteceu tantas vezes. Compreender é fundamental. Nós precisamos saber o que estamos fazendo, ter consciência. Se você vai fazer qualquer coisa e não sabe o que está fazendo, qual é o resultado disso? Pode acontecer um milagre, pode acontecer uma tragédia. Saber lidar com as ferramentas que nós temos, porque nós temos ferramentas de sobra. Compreender que somos consciência e que temos as vidas passadas e temos futuro, porque a alma é imortal. E ninguém é responsável pela nossa ascensão, nem pela nossa desgraça como almas. Culpar os outros é fugir da responsabilidade. Você teve todas as oportunidades que todos os outros também tiveram. Cada um aproveitou do seu jeito, da sua maneira. Aí chega no ponto final da transição da Terra, as almas que fizeram o suficiente, conseguiram a frequência da quinta dimensão, do mundo de regeneração, que é a nova Terra, vão passar adiante, fazem a ascensão. E isso é tudo que nós temos sobre esta sugestão da Ana, porque nos últimos vídeos eu tenho usado bastante a sugestão dos que me acompanham aqui no canal, porque assuntos novos sempre terão, mas também essas sugestões, esses questionamentos, eles trazem sempre oportunidades de assuntos que servem para todos. Não adianta ficar trazendo novidade todos os vídeos e não tentar ajudar nas questões que surgem durante esses dias, enquanto o vídeo está sendo visto, ouvido. Alguém já disse assim, o bom professor não deixa dúvidas para os seus alunos e é preciso estar atento para que todos passem para a nova lição.
sem pendências de lições atrasadas. E é verdade. E é graças às questões que vocês me trazem que eu posso sentir ainda algum assunto, eu posso, junto com a minha equipe espiritual, elaborar e trazer para vocês, para dar as respostas necessárias para que cada um de vocês consiga acompanhar este grande grupo que já formamos aqui. Afinal, já somos mais de 100.000 inscritos neste canal, são bastante gente. Eu diria, a responsabilidade também aumenta e nós vamos tentar sempre dar o nosso melhor para que vocês continuem nesta caminhada. E como se diz, ninguém larga a mão de ninguém, vamos juntos. O tempo final está muito próximo, mesmo que a transição finalize lá por 2050, 2060, mas tem coisas que precisam finalizar praticamente todos os dias. Tem tarefas, tem situações, tem energias, tem mini linhas de tempo que todos os dias surgem para se juntar à grande linha de tempo, que é a linha da transição planetária, finalmente. E aqui estamos. E assim continuamos, todos juntos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.